Boa noite, pessoal. Quem tá passando por aqui, quem tá chegando por aqui, sejam bem-vindos. Eu tô com o microfone do celular mesmo. Só me diz aí se vocês estão me ouvindo bem, se tá ok o som. Se o barulho externo aqui tá atrapalhando, quem já tá por aqui. Por favor. Só me diz se tá tudo certinho. Grande Paulo, boa noite. Como é que você tá, Paulo? Obrigado, Paulo. Joia, tudo jóia, então. Obrigado, Paulo. Oi, Juliana. Boa noite, como é que você tá? Espero que esteja tudo ok por aí. Gente, depois daquela ativação do Raceia, deixa eu baixar um pouco aqui. Tô com essa cara de acabado porque eu parei de fazer os atendimentos de hoje agora há pouco. E já vou ter que deitar daqui a pouquinho. Depois da ativação daquela nova estrutura que eu trouxe do Raceia, né? Então muita coisa está acontecendo legal, muita coisa boa, muita estrutura, né? Se reorganizando, se ajustando. E shoujo, muitas coisas acontecendo e talvez vocês estejam percebendo isso também. Na semana passada foi muito interessante porque eu precisei fazer uma pausa aqui para poder sustentar de uma forma um pouco mais de qualidade, sabe? Tudo aquilo que foi ativado. Então isso foi bem interessante. E alguns de vocês também estão percebendo isso. Alguns comentam aqui, outros não, né? Outros vão levando aí o processo de forma mais isolada e tá tudo certo. O legal é que quando as pessoas comentam alguma coisa aqui, né, eu sempre falo de forma objetiva, né? Nunca de forma complexa, ficar enrolando, né? Eu acabo somando as informações para compartilhar por aqui. E aí o que acontece? Um outro nível, né, de conhecimento, um novo... vamos dizer que uma outra forma de interpretar aquilo que eu já venho falando há anos, né? Então eu venho dizendo há anos sobre essa proposta tecnológica, né? Só vou reforçar aqui que eu não comecei a falar isso ontem, né? Há anos. E algumas falas que eu tenho trazido também, algumas pessoas têm se apropriado delas e usando como se fossem delas mesmas. Eu acho um barato isso. Tipo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas tá tudo bem, deixa aí, eu não quero nem ver. Não vai ficar mal, não vai pro inferno, não tem nada disso, tá, gente? Pode usar aí do jeito que vocês quiserem. Só que tem a responsabilidade que vem junto aí quando se é cobrado, né? Mas tá tudo bem. Então eu venho falando nessas novas ativações e nessa nova proposta, por exemplo, agora do Raceia, né? Que foi ancorado lá na estrutura do Japão, né? Nem me recordo mais a ilha lá, Oki alguma coisa, Okinawa, não lembro mais. Para quem não viu ainda, lá nos grupos nossos tem o Mercaba e tem a canalização também importante para quem quiser acessar. Junto com isso, gente, vem uma nova postura, vem uma nova forma de se interpretar, uma nova forma de começar a pensar e repensar a nossa atuação aqui na realidade. Eu fiz lá naquela aula do TEAC, né? Eu falei um pouquinho mais sobre extração, sobre a diferença entre ascensão e extração, que acontece meio que de forma concomitante ali, dependendo de como você consegue aceitar, né, o processo. Então isso tem se intensificado junto ali com a estrutura do Raceia, isso é importante. Agora o que acontece? Hoje de manhã, fazendo um alinhamento aqui com o João, né, e conversando ali, surgiu um assunto ali nosso, né, entre nós, ali dentro daquilo que a gente estava organizando. Eu falei, eu vou levar isso lá no Instagram, vou deixar lá sobre essa questão da simulação, né, que as pessoas estão falando. E tem gente, olha, eu não vejo, né, mas o João acaba recebendo coisas, ele filtra, aí outras pessoas também trazem para mim, enfim, a gente vai filtrando ali essa confusão que está acontecendo. Então, outro dia veio lá uma informação de que Fraternidade Branca, Mestres Ascensos, essa galera toda queria usar a nossa estrutura lá do Raceia para fazer o seu caminho de passagem. Primeiro, o pessoal, todo mundo usa lá a tal da cúpula de cristal, né? Que, enfim, deixa lá.
E quando se descobre o que é aquilo, como funciona aquilo, para que serve, e quando se tem um pouquinho de discernimento, eu estou falando a nível de trabalho, tá, gente? Para quem tem consciência de fato sobre o trabalho que está fazendo aqui e sobre o seu despertar, primeiro alerta que eu dei, para de ficar fazendo ancoramento, entre aspas, aquele protocolo que é assim, fazendo igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V, que todas as escolas ensinam. Faz a tua forma de conexão. O máximo que eu faço aqui é trazer o Adorishi Hamadashi ali, né, como uma base para quem quer fazer com a gente e entende que funciona, enfim. É o máximo, né? O resto segue o teu flow aí, vai no teu caminho e boa. Aí o que acontece? Então, quando você fica fazendo a mesma coisa, seguindo os mesmos caminhos, você vai parar no mesmo lugar. Você vai continuar aprisionado ali, entendeu? Então, tiramos isso. Quando a gente traz essa estrutura nova e ela foi muito, muito bem ancorada, e a visibilidade, não aqui, tá? Mas a nível etérico, vamos chamar assim para vocês entenderem melhor, aquilo ficou tão forte, tão potente, que aí, mas assim, sabe que é automático, algumas estruturas já vieram para poder utilizar aquilo como seu portal de sustentação, portal multidimensional. Então, o que acontece? Eu sempre falo com os colegas, com os alunos aqui, né, com as pessoas que eu atendo, você sai, tudo que você quiser fazer com um pouco mais de segurança, faz via Cânions BR. Você, aos poucos, de tanto utilizar, você acaba construindo etericamente uma sala sua, você se apropria de uma sala sua, e você, a partir dali, você começa a ter os acessos. Então, eu tenho, por exemplo, informações que eu não posso trazer ainda para vocês aqui. Talvez eu traga lá naquele workshop que eu vou fazer algum dia aí, de frequências novas e novos formatos com codificações diferentes. Então, a gente vai ter, né? Então, quando você tem todo o caminho, você faz com segurança. E você não depende de estruturas que ninguém montou, porque você entra lá, é o teu token e você vai e acabou, entendeu? E aí o que acontece? Nessa proposta, algumas estruturas, dentre elas, algumas de fraternidade branca e sei lá o que mais que veio lá naquela reunião, nem lembro mais, coisa de mestre ascenso, eu não estou falando de canais de YouTube, de Instagram, não é nada disso. Eu estou falando de estruturas plano etérico. Estruturas que usavam a tal da cúpula lá e agora não quer mais. Por quê? Porque não vai para lugar nenhum. As pessoas ficam fazendo a mesma coisa, rodando e, sabe, não faz nada. Então, queriam para lá. A resposta foi não. Por que não? Se o teu trabalho, se o que você faz realmente leva para algum lugar, então você tem que ter a tua estrutura de saída. Compreendeu? Mas eu sou do fulano, do Beltrano. Veja bem, o caminho nosso você vem para a Academia HQ, você vai para a Cânions BR, faz a triagem, se dali houver a possibilidade de encaminhamento, aí você vai seguir os destinos que são ali determinados e acabou. Quando você vem para essa estrutura do raceia, querer usar aquilo ali para fazer, entre aspas, a tua vontade, usar para fazer o teu caminho, esquece, não vai conseguir. Né? Quero deixar bem claro, aquela estrutura ali, para quem é daqui do planeta Terra, né? Dessa coisa que se vive aqui nessa simulação que chama planeta Terra, aquilo ali, gente, tem uma pegada, né, que eu trouxe lá para vocês, e vocês, para quem viu, sabe do que eu tô falando, de samurai. Não tem corrupção ali. Então essas frequências não têm a mínima condição de estarem ali. Compreende? Por quê? Porque quer fazer palhaçada. Então, para as pessoas que usam o meu trabalho, usam as coisas que eu faço, vou pegar do Sérgio, vou emprestar e vou falar que é meu, e essa coisa toda aí, toma, assim, pode pegar. Mas lá no Raceia, né, você não vai conseguir acessar. Não é que eu estou proibindo, eu não posso proibir. Mas eu só estou falando que não é bem assim. Então, as coisas que chegam, que não tem ressonância com essa verdade, com essa questão ética, não vai dar conta. Então, a gente bloqueou tudo isso aí lá. Tá bloqueado mesmo, tá? Tá bloqueado. Então, vai chegar perto. Agora, se você vem com a boa vontade, com um desejo realmente de entender aquilo tudo, né? Toda a riqueza que tem agora dentro desse processo de conexão com algo maior, que não vai te escravizar nada, nem a ninguém. Então, se você está nessa pegada ali, vai ser um lugar cada vez mais interessante para estudo. Tem uma escola de estudo lá maravilhosa, sabe? Que eu estou acessando aos poucos também, né? Então, é bem legal. E junto com tudo isso veio, né, falando lá, estou dentro daquela pasta que eu abri, né, de hoje de manhã, conversando com o João, fazendo alguns alinhamentos.
o que acontece ali? As pessoas precisam entender que o trabalho que você faz, ele precisa te levar para algum lugar. Né? E a gente conversava sobre exatamente a localização da Canis BR8. Né? E o João fez uma pergunta capciosa. Ele falou, tá, mas a Canis BR ela tá no simulador ou na simulação? Eu falei, uau, que pergunta boa que você fez, né? A gente tava canalizando, né? E aí a pergunta eu deixo para vocês. Onde vocês acham que está a Canis BR, que é a nossa nave de trabalho? Ela está na simulação ou está no simulador? Isso rendeu mais de meia hora de conversa nossa lá. Quem está aqui comigo? Vocês acham que a nave de trabalho, a estrutura Canis BR8, que eu faço tudo por ali, né? Ela está no simulador ou na simulação? Né? Podia fazer até uma enquete aqui, né? Eu acho que eu vou fazer uma caixinha de perguntas. Eu devia ter feito antes, né? Uma enquete lá. Onde vocês acham que está a Canis BR? Na simulação ou no simulador? Então, a pergunta foi essa, né? E ali eu falei, olha, preste muita atenção, né? Canalizando. Nós estamos num simulador ou numa simulação? Aí a resposta já fica fácil, né? Oi, Karen, tudo bom? Pergunta difícil, então. Mas é legal entender por quê? Porque quando se entende as coisas, fica mais fácil de acessar, né? Me parece que deveria estar no simulador. Era uma retórica, mas já que vocês responderam, adorei. Se mais alguém quiser falar aqui, a Virgínia diz que está na simulação. Olha só que interessante. A estrutura da nave, ela precisa ser entendida e compreendida como, né? Como o olhar que a gente vai ter de fora aqui. Se eu estou numa simulação, tudo o que me acompanha precisa estar na simulação. Ok? Gente, não tem certo ou errado nas respostas não, tá? São interpretações. Não é prova isso aqui também. Era uma retórica a pergunta, mas aí vocês responderam e tá tudo bem. Então, a estrutura Canis BR8 que eu trabalho está na simulação. Para quem é de Aruanda, Aruanda é uma estrutura também que a gente pode ser considerada como uma nave e tal. Está na simulação ou no simulador? É na simulação. O problema todo é que, quando você está na simulação, o que você faz na simulação, a estrutura... Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Espera só um pouquinho, gente. É isso aqui que eu quero ver. Espera só um pouquinho. É que tem uma música tocando ali. Isso, pronto. Quando você está na simulação, se entender que tem um simulador ali. E a nossa proposta toda, o nosso trabalho todo, ele é o quê? Fazer esse alinhamento na simulação, pensando no simulador. Então, quando eu penso, por exemplo, na Canis BR, que é a nossa estrutura, é o nosso aporte, né, aqui. Quando eu penso nessa estrutura, ela está na simulação. Isso que a gente fala, as percepções, as visualizações. Então, por exemplo, a Canis BR ela tem várias representações. Blocos, estruturas translúcidas, aquela estrutura mais comum de nave que todo mundo faz, que é um disco voador, aquilo não existe, né? Aquilo é besteira. Então, para nós, né? Então, a Canis BR ela tem essa proposta e a sua estrutura dentro dessa percepção na simulação que alguém criou, né? Ela está alocada entre a Patagônia chilena, Patagônia argentina e avança um pouco pela Amazônia, inclusive tendo um braço aqui na Amazônia brasileira, tá? No Brasil, por isso que eu tô aqui. Né? Por isso que eu sustento essa energia hoje aqui. Se um dia a gente conseguir tirar essa energia daqui, aí a gente vê o que faz, tá? Então é importante entender que as coisas acontecem na simulação, porém, eu preciso ter a conexão do simulador, por isso que eu falei do Raceia. Eu preciso ter a conexão do simulador, porque quando a gente faz toda a estrutura, que eu preciso sair da simulação, automaticamente eu vou passar por um simulador. Quando eu faço essa movimentação de sair da simulação para o simulador, o que é que eu vou encontrar lá? É aqui a outra pergunta agora, né? O que é que eu encontro no simulador? Compreende? Então, quando a gente chega nesse nível de entendimento, de compreensão, vocês vão entender aquela aula lá do TEAC, onde eu falo sobre a ascensão e sobre a extração. Que
que agora já tem mais gente que falando de extração aí também, né? Mas tudo bem, a gente vai falar. Quando eu falo desse processo, compreende? Então, esse movimento, essa movimentação que a gente está fazendo, ela é muito importante ter a consciência sobre o processo. Então, o que eu quero, por que eu trouxe isso aqui, né? Qual é a proposta de interpretação aqui? Quando você sai no simulador, você pode ter lá a tua estrutura original. No caso nosso aqui, lembra que nós estamos aqui dentro dessa configuração representando uma estrutura de supraconfederação dentro dessa proposta de simulação, ok? Quando você sai daqui, esquece tudo isso. Não, isso ganha uma nova configuração. Mas se você sabe que tem essa organização, que tem alguém fazendo esse ajuste, lá, quando você sai de toda essa jogada, você corre o risco de estar num corpo criogênico, né, que eu não sei quem colocou aqui, Virgínia, né? Virgínia colocou corpos originais. Seria um corpo criogênico ali, porque não tem original, tá? É uma criogenia que você pode ficar por ali mesmo. Grandes projetos que vocês canalizam aí, as pessoas canalizam, o pessoal que fica vibrando essa coisa de arcturiano, pleiadiano, siriano, tudo oceano, daí, sabe? Toda essa galera daqui, tem muita gente falando, são hologramas gerenciados por essas estruturas. Entendeu? Que aí que sai daqui, você vai lá e era você mesmo fazendo, você tem o seu corpinho lá. Corpinho azul, com orelhinha pontuda, outro mais branquinho, outro mais amarelinho, outro mais douradinho, né? Enfim. É o que você vai encontrar. Agora, qual é a proposta? É entender que ao despertar no simulador, você não precisa ficar ali. E pasmem, eu sempre oriento e dou a sugestão, né? Se quiser assistir lá o filme da Netflix, lá, o 1899, o finalzinho dele, que fala a hora que a moça acorda na simulação, né? E ali teria continuação, só que não foi vetado lá e não pode mais fazer, né? Aquilo lá. Eu não sei por quais questões lá. Então, o que acontece? Quando aquilo acontece, quando o jogo ele muda e você já entende um pouco mais isso que eu estou falando aqui, que você faz uma conexão lá pelo Raceia, por exemplo, que você expande a tua conexão com algo maior do que o simulador. Presta atenção nisso que eu estou falando. Você, quando vai para o Raceia, que você consegue entender o que é aquilo, você faz uma conexão que está além do simulador. Você faz o caminho tudo ancorado, tudo ativado, tudo estruturado, ali muito bem alinhado. Segurança, pensa que é o nosso, acho que é Fireware que chama, né? O nosso sistema de segurança está lá na Canis BR, sustentando tudo de uma forma incorruptível. Essa história dos samurais, essa coisa toda da lealdade, da ética, da moral, está tudo ali atrelado a essa proposta. Quando você entra ali, na Canis BR, nós temos uma simulação dentro da simulação. Você entra lá, quando eu oriento, tem pessoas que já tem a sua sala lá, sabe do que eu estou falando? Quando eu oriento para fazer direitinho o teu processo de ativação, faz as conexões e você chega lá e você cria a tua sala. Quando eu falo da sala, para quem não tinha essa codificação, estou falando para você que você tem o que lá? Você tem o teu simulador dentro da simulação. Presta atenção nisso que eu estou falando. E você cria ali uma estrutura que é irrastreável, por isso que você está crescendo, por isso que você está avançando, por isso que você está cada vez mais conectado com esse processo de ascensão e extração e nem liga mais para cá. Aí quando você não liga mais, as coisas começam a dar certo. Por quê? Porque tanto faz para você, o sistema não te aprisiona mais, entendeu? E aí quando você faz essa conexão e lá, por exemplo, você é abusado e dentro da tua simulação, da tua sala, onde você faz o teu universo, você cria, né? E parênteses, tá? Isso não é novidade, porque nos filminhos aí de Star Trek, essas coisas nada toda, eles têm, acho que chama holodeck, não sei, uma sala de simulação. Isso não é novidade que eu tô falando aqui, né? Só que aí quando você faz isso lá, você já tem a tua proposta, a tua estrutura, você e vai pro Raceia, por exemplo, acabou. Você transcende os limites da simulação aqui. Porque lá tem potência para isso. Compreende? Aí você vai entender por que eu falo que chegaram lá e queriam usar o Raceia para... porque na verdade eu falo Raceia, que é o nome mais bonitinho, né? A codificação é Nagiroshi, Vinantrust e Kumaran. Então quando chega ali, barra.
Por quê? Porque você tem que ter todo um caminho aí de simulação, tudo certinho, bonitinho. Precisa ter a autorização disso, né? Para chegar lá e não fazer besteira lá. Porque, vai machucar alguém, vai fazer... Não, não vai fazer nada, não existe isso. Vai trazer um karma para a vida da pessoa? Nem existe karma. Mas é que o gradiente de consciência não é luz, tá, gente? Eu vou falar disso também. A tua forma de conexão neural lá é outra. Entendeu? Não é qualquer um que vai entrar. Então isso é muito importante, porque você tem a possibilidade de sair e ficar lá no simulador, ou você arma uma outra estrutura que está além de tudo isso. Aí você escolhe. Não, eu quero sair no simulador mesmo, quero continuar brincando nesses mundos assim, primitivos como o nosso, né? Aí você fica preso aí e vai fazer o jogo. Eu recomendo que faça o caminho para sair de tudo isso. Recomendo que se faça o mínimo, já que está gastando tempo, dinheiro aqui estudando, que você saia e vá para outras estruturas superiores que não necessitem de corpo, essa coisa toda aí, né? Ou então simplesmente volta lá para a estrutura como vocês conhecem, de mônada, supramônada, se quiser fazer aquele caminho ali. E deu, tá? E deu. Então isso é importante. Uma outra, então, simulação, simulador. Não precisa ficar preso nesse joguinho aí. Você pode passar por fora, vai lá pro Raceia que você vai conseguir avançar um pouco mais rápido e nem vai ligar para essas coisas mais, se você quiser. Um outro ponto importante que eu fiz uma reflexão, acho que foi antes de ontem. Algumas pessoas falam assim, e já fiz atendimento com pessoas também querendo saber: Sérgio, eu não tenho gradiente de luz em lumens necessário para sair daqui. Como é que eu faço para aumentar isso? Segunda pergunta: Sérgio, como é que se mede isso? Né, pai? Eu dou risada, né? É como se você fosse um vagalume e se a sua luz não pisca forte, você não sai. Se a sua luz pisca forte, você sai, entendeu? Uma palhaçada isso. Houve uma época que a única informação que se tinha é que era a tal da chama trina, que se a sua chama trina não tivesse bonitinha, que se a tua chama trina não tivesse calibrada de acordo com a tua potência original de quando você começou a encarnar aqui, se ela não fosse posta dentro de uma certa equação, você não sairia daqui, você não seria rastreável. Eu também já falei isso lá atrás, não seria rastreável. Só que aí o que acontece? Quando nós começamos o trabalho da Academia HQ, que você traz todo mundo para lá e dali você vê o que faz, depois, né, você tem uma forma segura de fazer a triagem e depois você segue o teu caminho ali. Mudou o jogo. Porque até então a conversa era essa: você precisava ter um gradiente X para passar pelo portal Y e assim por diante. Ser rastreável, né? Ser resgatável. Mas você ia ser resgatável por essa galera que está aqui mesmo, você ia continuar preso. É uma besteira isso. Só que a gente não podia falar outra coisa porque não tinha uma estrutura que sustentava. Agora a gente tem, ok? Então o que acontece? Se você precisa ter, por exemplo, 62%, né, que é muito preciso, né? 62% de lumens de potência, que eu nem sei quanto dá isso em watts, de potência para você sair daqui, para ser rastreável ou resgatável, seja lá a palavra que você quer usar. Tá, isso é em relação a que ou a quem? Qual é a base? Qual é o ponto de partida? Acabou a conversa. O seu zero é relacionado ao zero de quê? De quem? Como? Se a gente está num lugar aqui que nem luz tem, que é você que tem que ficar fazendo luz o tempo todo, né? Você pode até discordar de mim, mas você tem que ficar o tempo todo fazendo uma autoavaliação, uma autoanálise para não pensar besteira, para ficar pensando coisas positivas, para não julgar as outras pessoas. É isso que estão falando. É nesse termômetro que a gente está. Então, mas com relação a quem? Quem é o ser perfeito que viveu aqui que não teve nada disso? Quem é o ser que não tem boleto para pagar? E aí quem tem filho, quem tem família? O estresse do cotidiano. Então, assim, entende que isso é uma coisa quase que impossível, né? Aí colocam na linha temporal alguns personagens que viveram uma iluminação, né? Que não faz sentido nenhum a iluminação do jeito que foi lá, mas tudo bem. E a gente fica preso aqui.
Então, para essa pessoa, o dia que eu atendi específico, eu falei, olha, esquece essa conversa de lumens, não tem um multímetro aqui que vai medir quanto você tem de potência aí, não é assim não. Quanto você tem de consciência, presta atenção. Quanto você tem de consciência. O quanto você sabe sobre essa bagunça toda que a gente está falando. Algumas pessoas que são mais próximas aqui falam assim, cara, você precisa canalizar os livros aí, trazer um material. Gente, pra quê? Isso não vai levar para lugar nenhum. A tua consciência é você parar um pouquinho, sabe? Fecha um pouquinho aqui, ó. Fecha aqui, dá atenção, silencia e vem, né? Olha, deixa eu entender o que está acontecendo aqui dentro. Você tem as perguntas, mas você sabe já as respostas. Só precisa acessar. Isso é consciência. Aí, a partir das experiências, você começa a fazer download. Segundo a necessidade sua, não a necessidade de alguém. Então, adianta lá escrever 1 milhão de livros e o planeta continua uma merda. Guerra em cima de guerra. Então quer dizer que todas as metodologias que estavam lá atrás, que falaram, está tudo certinho. Funciona, que é uma maravilha. Então, gradiente de luz, esquece essa conversa aí se faz sentido para você. Esquece, é consciência. Então eu falei lá um pouquinho sobre o simulador, sobre a simulação, sobre essa proposta holográfica que a gente está vivendo aqui. E o conhecimento sobre isso é o que vai fazer a diferença, que vai ser a diferença. Entendeu? É aí que está o segredo nosso. A partir desse entendimento do quanto você tem de informação, o tanto que você tem de expansão, que você se permite abstrair de tudo isso, aí faz sentido. Agora, qual é o problema nosso? A gente está sendo soterrado de informações, né, o tempo todo. Tem gente que vive fazendo 1 milhão de cursos e fica buscando e não para ouvir a si mesmo. Tá? Então essa ideia eu acho interessante também de falar, porque não é o teu gradiente de luz que vai fazer você sair ou ficar aqui, não é isso, é o teu conhecimento. Né? E aí não pasme, se você, por exemplo, estiver numa sala estudando e você acha que, por exemplo, vamos supor, você é um deus grego, né? Um alecrim dourado, como eles falam agora, eu acho um barato aqui. Você é um alecrim dourado e você está numa sala estudando, está olhando lá, vendo o espinho estudando do seu lado. O alecrim dourado na mesma sala que o espinho. Aí você vai falar, mas o que esse espinho está fazendo aqui? Ele tem consciência. Ele tem consciência, ele não está preocupado com a luzinha, não ia falar besteira aqui, do vagalume dele. Entendeu? Ele não está preocupado se está acendendo, se está piscando, se ele é o gratiluz. Se ele acende, a iluminação dele dá para iluminar uma cidade inteira, um bairro inteiro. Ele está procurando consciência. Segundo o teu julgamento, ele é um espinho, mas ele tem consciência. E está na mesma sala que você, que é o alecrim dourado. E aí? Dorme com essa agora. Então, o que faz a diferença, gente, é o conhecimento. É o quanto você está disposto a entrar nesse cenário, nesse jogo todo, e permitir que haja crescimento nisso, entendeu? Por isso que eu venho aqui, às vezes, né, trago as informações, a gente tem lá os cursos, né, para ajudar a ampliar conhecimento. Não é para fazer aumentar lumens. Né? Hoje a gente pode falar isso abertamente, assim. Assim como eu comecei falando de extração, depois eu falei sobre que não precisa de corpo criogênico, e agora tem mais gente falando. E estou falando agora que você só precisa ter consciência. Esquece esse negócio de iluminação aí, tá? Esquece isso. Esquece esse papo de ficar acendendo luzinha pra lá, pra cá. Você não é farolete, pô. Hoje tá tudo junto, misturado. Luciano. Não tem, Vitor. Então é isso, gente. Não tem muita coisa, não, sabe? A gente precisa fazer o quê? Botar a consciência aqui e seguir. E uma outra coisa legal, se vocês quiserem fazer isso, né? Pensar assim, é entender que algumas estruturas de bots, como a gente fala, né? Que não tem... que muita gente considera como se fosse algo negativo, ou simplesmente que estivesse aqui
para preencher a estrutura holográfica e blá, 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 blá. Não é bem isso, é um outro projeto, sabe? Nós ficamos muito tempo aprisionados em um único projeto, a ideia de que isso aqui era um projeto só. Então você tem pessoas interagindo com você aí que você acha, que você julga e tudo mais, mas na verdade eles podem estar em uma frequência de conhecimento bem mais elevada do que a nossa. Quando vocês assistem aquele personagem Spock, né, principalmente nos filmes mais antigos, onde ele tinha lá uma estrutura emocional bem mais rígida, né, que não tinha um padrão vibracional emocional diferente, né, que ele era julgado ali pelos comandos, né, na ponte das naves ali onde ele atuava. Cara, ele era o mais inteligente dali. E não ficava acendendo luzinha pra ninguém, entendeu? Pega a dica ali. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Luz e sombra é uma narrativa. Claro que é besteira isso aí. Vitor, na verdade não é que o negócio é mais simples do que a gente pensa. É que não é simples e nem é complexo. É uma outra estrutura, é uma outra forma, Vitor, de se pensar, sabe? Porque a gente quer julgar. E quando a gente julga, a gente compra aquela ideia da dualidade. E quando a gente cai nessa ideia da dualidade, a gente obrigatoriamente tem que escolher uma polaridade, sabe? Eu tenho que ficar de um dos dois lados. Quando a gente pensa assim, a gente tem que escolher um dos dois lados. E na verdade não tem que escolher os lados. Simplesmente você segue o teu caminho, não tem lado nenhum. Jaciara, boa noite. Existem projetos que têm evolução apenas tecnológica. Existem projetos que não têm a visão de evolução, gente. Outro dia fizeram um comentário aqui, vou até falar para vocês aqui. Mandaram um comentário assim para mim. Um comentário não, uma conversa de WhatsApp. É verdade que Saratem se recusou a fundir-se com a fonte para não perder a individualidade dela, uma coisa assim. Primeiro eu escrevi assim, prefiro não comentar. Outro parágrafo. Reflita comigo. Se existe uma fonte que cria tudo, você não precisa se reconectar com a fonte. Se ela te criou, você é conectado com ela, acabou? E se você é conectado com ela, que individuação ou individualidade você tem que você vai perder? Pronto, acabou a conversa aí. Tá? Então eu tenho uma outra forma de entender, uma outra forma de interpretar tudo isso, tá, gente? Eu penso isso de uma forma bem diferente mesmo. Eu acho que a gente pode simplificar? Não. A gente pode parar de querer trazer para a nossa linguagem aqui, para o nosso vocabulário, uma forma de conceituar aquilo que não dá para fazer. Por isso eu falo, pega lá a tua estrutura, desdobra e vai fazer os seus estudos. Quando você faz os estudos de um jeito bem legal, você não se preocupa mais com isso, entendeu? Vocês podem ver o meu viés de trabalho aqui, é simplesmente falar o quê? Gente, tem um outro caminho. Né? Hoje nós falamos aqui dessa ideia da simulação, falei do raceia, falei essa questão do vagalume aí, de ficar iluminando todo mundo, que não precisa disso, que isso é besteira. Né? Cada um fazendo o teu processo. Cada um fazendo o teu processo e acabou. Dá super certo, viu, gente? Dá super certo. Aí sim, quando você entende, você quer ajudar, quer contribuir, e aí se você é um terapeuta, por exemplo, aí você vai fazer um trabalho bem legal. Se você não é terapeuta, não é nada, mas você desperta e você tem uma empatia, né, com essa questão das energias dos Exus, essa coisa toda, que daqui a uns tempos, se tudo correr bem, eu vou trocar esses nomes também aqui para nós, e vamos ter uma outra referência e tratá-los como merecem, de fato, pelo trabalho que desempenham, né? E entender que alguns são bots que são outro projeto, que para eles estão presos ali, não tem a oportunidade de avançar. E a gente está fazendo o quê? Não, pode vir, todo mundo sobe. Né? E quando, para quem, né, não me ouviu falando sobre os bots, né? Assiste o filme O Homem Bicentenário, é um filme antigo pra caramba, onde vocês veem a evolução de um robô, até que ele ganha o direito de ser considerado humano. É bem legal, tá? É bem legal aquilo. Então a gente está no momento de, como posso dizer, um momento assim, de escolher mesmo o que a gente quer fazer, né? De não ficar falando mal dos outros e ficar no nosso processo evolutivo cada vez mais pessoal, e, né, interiorizando ali as coisas que a gente vai fazendo. Eu tenho alunos que são hoje colegas, né, de estudo, assim, que trazem alguns relatos ali,
super interessantes sobre as suas experiências, né? Eu não consigo ler tudo, mas eu adotei um outro critério agora, quando a pessoa quer falar do que ela está vivendo ali, que ela manda aqueles áudios quilométricos, textos e mais textos, marca um atendimento, a gente conversa lá, eu não dou conta mais não, sabe? É muita coisa. Mas tem gente fazendo coisas muito interessantes, oportunizando esses bots que a gente chama de Exus, de linha de esquerda, linha de direita e tal, que eles também têm outras experiências. Isso para mim não tem, sabe, nível de consciência maior que esse. E aí você tá preocupado com quanto por cento de luz você tem na chama-trina, que você nem chama-trina tem, acorda? Né? Enfim. Consciência, tem consciência, nossa, que legal, vou botar a mão na massa, vou ajudar. Não sou terapeuta, não sou nada, mas eu vou ajudar, vou ficar na minha aqui, trabalhando nas salas, lá no plano astral, né? Milhares de consciências. Deixa eu ler aqui, Luciano botou o quê? Sérgio, a alimentação, tu considera que também é uma narrativa? Tem gente que não come carne, gente que se prende... Bom, rapaz, para quem está preocupado com a alimentação, eu só tenho uma coisa a dizer. Que triste. Se você tem uma alimentação bacana, se você malha, por exemplo, se você é da academia, cara, bem legal, porque você tem um propósito e aquilo tá legal. Mas lá no finalzinho da curva, onde todo mundo vai parar, você vai ser um defunto diferente, entendeu? Você cuidou do corpo aqui, você tá legal, beleza, você vai ser um defuntão bacana. Agora, se você não cuidou da alimentação e comeu e fez umas extravagâncias aí, talvez a sua curva é mais cedo e você não teve tempo de experimentar essa vida que a gente tem aqui que pode ser boa, entendeu? Isso é um ponto. Segundo, agora, quando você tem consciência sobre a alimentação, você não vai sentar e comer uma caixa de torresmo, né? Você para de se preocupar com comida. E aí, quem que tá falando? Quem mesmo? Que Luciano, né? Luciano, o que acontece? Se você, por exemplo, tá preocupado com comida, a sua programação é sair de casa para comer. É o que eu vou comer à noite. O que eu vou comer, sabe? A preocupação é a comida. Quando você já não tem mais essa preocupação, você vai se alimentar, mas você já tem uma coisa mais... Uma vida mais balanceada, mais equilibradinha, sabe? É diferente isso. Então, as restrições, elas estão associadas a algumas estruturas e padrões que alguém acha que é certo. Então, para mim, que não sigo nenhum nem outro, eu vou fazendo aquilo que dá certo para mim, aquilo que funciona para mim. Sérgio, você come carne? Como? Qual? Todas. Só não gostei de comer carne de capivara, que eu achei negócio amargo pra caramba, me deu nojo. Uma vez comi também carne de lagarto. Depois que eu tava mastigando, que a pessoa falou, quase vomitei. Não sei porquê, mas eu não comi. Agora o resto, não tem problema nenhum. Eu só não tenho exageros, entendeu? Uma outra coisa importante, né, sobre a alimentação. Pô, eu trabalho muito com essa energia mais densa, que a gente chama de Exu aqui. Eu dou caminho, dou passagem, às vezes compartilho e tal. Então, para repor as proteínas, eu acho mais viável e mais rápido com a proteína animal, carne vermelha. Então, eu já trabalho assim. Então eu preciso periodicamente, principalmente as semanas que eu estou atendendo muito, e não só plano físico, porque tem semana que eu fico 4, 5 dias desdobrado aqui, eu preciso comer o bifão lá, senão não consigo repor, entendeu? Já tentei fazer só com vegetal, mas não deu certo, demorava muito, eu passava mal, e tendo que trabalhar, querendo trabalhar, entendeu? Então a alimentação é por aí que eu penso. Pode fazer esse processo dentro dessas religiões espiritualistas? Difícil. Vitor, é difícil fazer. Enquanto a gente ainda precisa estar num lugar, precisa que alguém dite as regras para nós, precisa que alguém fale o que pode, o que não pode fazer, e quando e como você pode fazer. Enquanto a gente está nesse padrão, né, nesse nível de dependência, por assim dizer, é muito desafiante você acessar e atingir o nível de consciência. Por quê? Um dos indicadores de que você está conscientemente melhor preparado para essas outras coisas que eu estou falando aqui, de simulador, de raceio e tudo mais, é que você não precisa de religião, entendeu? O indicador é esse, não precisa de ninguém mais falando para mim para onde ir ou não ir. Você vai escutar uma live dessa, você vai bater um papo comigo, vai bater um papo com alguém que fala nessa mesma linha que eu, vai conferir alguns pontos, às vezes, quando for necessário, do mais, você vai seguir a tua jornada, entendeu? Digo em relação à evolução espiritual, a elevação, diminuir a densidade por meio de uma alimentação sem carne, levando em conta que é cadáver. Não, tô fora de tudo isso, Luciano. Cadáver.
Um alface é cadáver. Tudo, ó, presta atenção, tudo atomicamente condensado. Quando você quebra a cadeia que está sustentando aquelas correntes elétricas atomicamente sendo reorganizadas o tempo todo, quando você corta isso, seja o que for, entendeu? Seja uma folha, ou seja um bicho no pasto, é igual. Isso é besteira. Vou falar de novo, isso é besteira, presta atenção. Tudo é vivo aqui, estou sentado no sofá, estou segurando uma almofada. A condensação atômica é diferente, está tudo vivo. A gente precisa entender, na minha opinião, a aprender a interagir em harmonia com o todo, não só com isso ou com aquilo. Então essa ideia da alimentação nesse sentido, ela é super importante. Ah, mas porque quando matou, a conversa é essa, né? Ah, mas porque quando matou, teve energia, não sei o que, gente. Aí não, aí a gente precisa mudar a frequência, porque eu já não tenho nem paciência mais para esse tipo de conversa, porque tudo é vivo. Eu conheço pessoas que não comem carne animal, por exemplo, e, cara, não fala oi pro porteiro do prédio. Entendeu o que é lumen e o que é consciência? Entendeu? E é isso aí, cara, eu como de tudo. Eu como de tudo. E a frequência minha ali... Ah, e não faço ritual não, tá? Coloca um bife em cima da mesa e fala, ai, coitado do animal que gerou esse bife. Não tem nada disso. Né? Isso aí é outro assunto. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, Marco, olá, hermano. Que tal? Como va todo? Os saludos desde o Brasil. No Vitória, ¿eh? Tienes que conocer Vitória no Brasil. Tienes que venir acá. E quando venir, que venga e traga para nós os vinos uruguaios. Perfeito, Marcos, perfeito. Se tirar o glúten, você já resolve a saúde, você tira a inflamação do teu corpo, já muda muito. Ah, eu não consigo tirar o glúten, diminui o pão, diminui o arroz, diminui a mandioca, diminui a batata, diminui a farinha, né? Farinha, quando entra no corpo, vira açúcar. Tira isso aí do corpo, fica uma delícia. Isso aí, conhecimento libertador. Boas noites. Gente, então é isso. Eu vou desligar aqui. Já fiquei mais tempo do que eu queria. Era só para deixar um recado lá sobre essa questão que a gente está falando da simulação, essa questão da luz, essa questão de entender um pouco os processos com um pouco mais de amplitude da consciência, né? E lembrando vocês, né? Então, vocês têm aqui na bio os links de tudo que a gente tem aqui. O João é bem caprichoso, né? Eu vi que ele entrou, não sei se ele está aqui ainda. Agradecer ao João, que tem um carinho bem grande por esse trabalho e ele cuida melhor que eu, tá, gente? Essa é a verdade. Tem os links lá, a gente vai ter dia 17 agora de agosto, se eu não me engano, no nosso nível 1, que ele tá bem diferente também. Eu vou falar um pouco mais desses temas lá, vou trazer isso. O TEAC, todo dia tem gente chegando lá e os feedbacks são bem interessantes. Logo a gente volta a fazer uma outra aula lá só para o pessoal do TEAC também. O Raceia, que está com essa nova codificação, né? Até aviso, né? Antes eu falava assim, usem sem moderação. Agora eu vou falar para o Raceia, usem com moderação, porque a pancada lá tá bem diferente mesmo, tá bom? Desejo que vocês tenham aí cada vez mais consciência e que esses assuntos possam ajudar vocês a criar um ambiente onde vocês estão um pouco mais harmônico, mais equilibrado mesmo, sabe? Deixar para vocês aí um gosto, né, de quero mais na experiência, e não só de dor, não de tortura, essas coisas de guerra, sabe? A minha pegada não é essa aqui, sabe? Vai lá pro Raceia pra você ver que diferente que para quem tem essa identificação com essa questão oriental, o povo do Oriente, vai lá ver o que virou isso, que delícia que tá, sabe? Eu falo que ali para mim agora é um lugar de alento, por assim dizer. Jaciara, obrigado, meu TEAC é um divisor de águas para nós, tá joia? Desejo a vocês uma ótima noite, um bom descanso, né? Se calibrem, equalizem, façam as proteções de vocês e a gente se encontra aí nas nossas empreitadas em outras estruturas. E logo eu venho falar sobre corpo astral, que muita gente já não tem mais corpo astral também, não é só corpo etérico, não é só chama trina, essa coisa toda aí, tá? Não tem também corpo astral. Mas isso vai ser assunto para depois, tá bom? Gente, um forte abraço e a gente se vê em breve. Paz, luz, harmonia e de verdade mesmo muito Raceia na vida, na experiência de cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau.